Oi, gente, tudo bem? Começando aqui mais uma aulinha, uma live aqui da manhã de quarta-feira, né? Vamos lá. Então a gente vai falar hoje sobre depressão. Eu vou só dar um tempinho aí pro Instagram avisar para as pessoas, talvez alguém queira entrar, né? Talvez alguém queira assistir depois. E hoje a gente vai falar de um assunto que é amplo, muito amplo, pouco específico, na verdade, né? E a gente vai tentar trazer aqui um olhar de visão bem da alma, de um olhar integrativo mesmo, e que é o tema da depressão, né? Peço, né, orientações da minha sabedoria interior para conseguir conduzir essa conversa aqui de uma forma que seja efetiva e que também não fuja aquilo que realmente eu acredito e que eu vejo, né? E que eu estudo sobre o assunto. Não sou uma psiquiatra, né? Sou uma médica clínica e também infecto, que atua hoje com medicina centrada na pessoa e medicina integrativa, e que, pelo aspecto da medicina integrativa, já conduzi muitos casos de depressão junto com o psiquiatra do paciente, né? Eu dificilmente conduzo casos de depressão sem que a pessoa não tenha sido atendida por um psiquiatra ou que ela não vá acompanhar junto com o psiquiatra, né? Então essa parte é importante, é saber que nós, né, como médicos, a gente sempre precisa se apoiar. E a medicina, e esse olhar integrativo para as doenças, ele é na verdade um complemento e ele cabe em todas as especialidades. E ele cabe como um apoio, ele vem como um apoio. É como se a gente tivesse o médico do corpo e o médico da alma. Então hoje a gente vai falar desse olhar da depressão como uma doença primeiramente da alma, né? Ela, antes de ser uma doença que se manifesta no corpo, ela se manifesta como uma tristeza, como uma angústia, né? As pessoas às vezes não conseguem definir e muitas são as maneiras de se falar que está triste, né? Muitas são as maneiras de se falar que está que se está triste, simplesmente, né? E hoje eu vejo isso há muito tempo, né? Eu me lembro de falar isso quando eu fazia a residência de infecto, que as pessoas não podem nem ficar tristes mais, que a gente já enfia remédio nelas, porque a tristeza, sentir tristeza faz parte do ser humano, né? Então, depressão já é uma doença que vem de uma tristeza arrastada, né? Tem todo um arsenal de critérios diagnósticos e que são, às vezes, né, por nós mesmos profissionais, conduzidos de forma ou negligenciamos ou exacerbamos aqueles sintomas, né, que a pessoa traz. Então, hoje a gente não vai falar muito disso, eu vou falar um pouco, mas a gente vai falar mais dessa visão de como nós podemos trazer esse olhar integrativo do corpo, mente e alma e das emoções nessa condição clínica que é tão comum, né? Que a gente tem aí um boom mesmo de depressão, de diagnósticos de depressão, nem todos são corretos, né? Mas muitas vezes a gente sabe que o paciente precisa ter um diagnóstico, né? Às vezes ele está ali envolvido numa tristeza, num quadro que pode ser ou não passageiro, mas ele busca um diagnóstico porque ele quer ter um diagnóstico também, né? Então é importante a gente saber disso, que às vezes é angustiante estar. Ainda mais em tempos como hoje, que todo mundo fala em depressão. Então, eu já atendi muita gente que veio pra mim assim, olha, eu vim me consultar aqui antes de ir ao psiquiatra, porque eu quero saber se eu realmente preciso tomar remédio, porque eu tô em dúvida se eu não estou com depressão, se eu não tenho sintomas de depressão, entendeu? Então, aí entra o nosso bom senso, né? E a nossa prática clínica e o bom senso de saber, pelo menos o básico sobre o adoecimento, né? E se não sabemos, encaminhamos. Mas o básico seria realmente você saber distinguir os quadros graves de quadros leves, né? Os quadros graves que precisam de abordagem medicamentosa ali naquele momento para manter realmente a integridade física da pessoa, né? Como eu gosto sempre de falar essa história, eu tive uma paciente incrível mesmo, e ela chegou para mim com essa queixa. Ela chegou primeiro falando que tinha me visto na internet e tal, e que eu podia ajudá-la na questão da depressão. E aí, a primeira coisa que ela me disse foi, é o seguinte,
Eu tenho diagnóstico de depressão, não sei se é depressão ou transtorno bipolar, né? Até porque a gente tem essa confusão mesmo, algumas vezes. Como se faz o diagnóstico, geralmente se entra com antidepressivo e aí a pessoa tem um quadro de mania e aí se percebe que ela tem ali um transtorno bipolar, não necessariamente uma depressão. Mas no caso dessa menina, ela chegou para mim e disse, olha, eu tomo antidepressivo há 10 anos, e ainda assim, eles nunca conseguiram preencher o meu vazio interior. Eles nunca conseguiram resolver os problemas que eu trago de verdade da minha vida. E eles simplesmente mantêm a minha integridade física. Eles evitam que eu pule do prédio, por exemplo. Sabe, foi isso mesmo que nessas palavras que ela me descreveu e que eu achei extremamente didático, porque eu vejo que realmente a medicação ela é extremamente importante nesse momento. Quadros graves em que a pessoa não está comendo, né? Ela não come, ela tem ideações suicidas, ela tem prostração total, ela tem isolamento social. E aí nesse momento você tem que sim que entrar com medicamento e já encaminhar para o psiquiatra. E é muito importante a gente reconhecer esse quadro de gravidade, é muito importante também a gente perguntar sobre ideações suicidas, porque às vezes a pessoa não vai compartilhar ali no primeiro momento, porque ela tem medo, ela tem vergonha, né? No entanto, gente, se ela compartilha, já presta atenção naquilo, né? Se ela não compartilhar, é importante perguntar, porque tem estudos que mostram que 75% das pessoas que se suicidaram, antes disso elas procuraram ajuda em serviços de saúde, ou na atenção primária, ou no psiquiatra, ou num clínico, né, ou num psicólogo, ou num terapeuta. Então é muito, muito importante que a gente sempre pergunte se a pessoa tem ou não esse tipo de ideação suicida. Quando ela não tem, ela te responde que não tem mesmo. E quando ela tem, ela provavelmente responde que tem. Pelo menos eu sempre vi dessa forma, né? As pessoas nunca mentiram para mim nesse quesito. Então, isso aí define os quadros graves e os quadros não graves. E aí, a medicina integrativa, ela entra onde, né? Esse olhar integrativo, esse olhar da alma, ele entra em todos os casos, graves ou não graves, de depressão, né? E aí que a gente falando de uma doença mesmo, né? Não, lembrando sempre que a doença começa com um estado de alma, um estado de espírito mesmo deprimido, né? E aí, então, integrar tratamentos e abordagens entra em todos os momentos. Ontem a gente teve encontro, né, do grupo de alunas e uma delas que é ortopedista trazendo que às vezes os pacientes chegam com um quadro de dor e eles dificilmente saem do consultório sem uma duloxetina, que é um antidepressivo, né? Então o antidepressivo ele é usado para muitas coisas e as pessoas a gente tem aí hoje um infinito de pessoas usando medicamentos antidepressivos e é mais difícil, gente, eu vou falar o que é, não é começar, é muito fácil para mim ali prescrever logo uma duloxetina, uma fluoxetina, o difícil é tirar, o difícil é essa pessoa entender que ela precisa ter atitudes comportamentais, mudanças para poder sair daquele remédio e mais difícil ainda para nós como médicos, a insegurança de tirar o remédio. Entendeu? Por quê? Porque a gente não conduziu aquilo de uma forma com um plano terapêutico adequado. E muitas vezes eu vejo que até muitos psiquiatras não têm essa responsabilidade. Porque, não, depressão é um quadro crônico, depressão é longo. Às vezes a pessoa vai tomar remédio mesmo a vida toda. Eu ouso dizer que se a gente toma remédio a vida toda por um problema, é porque a gente não curou aquele problema, a gente não olhou para ele, né? Então, e eu não estou falando aqui, gente, que é uma coisa fácil de conduzir. Muito pelo contrário. Essa paciente mesmo que eu conversei com, que eu falei de vocês, eu não vou tirar a medicação dela e eu tenho quase certeza que o psiquiatra também não vai tirar. Entendeu? Ela tem um quadro realmente neuroendócrino que precisa do medicamento. No entanto, com as abordagens integrativas, além do medicamento, hoje ela vê sentido na vida. Ela vive com bastante, assim, mais alegria de viver. Por quê? Porque ela começou a entender que faltava um propósito, que era esse propósito que traria reconexão com a alma, com aquilo que faltava para ela, e ela foi viver isso, entendeu? Ela é muito corajosa e ela comprou a causa, né, de se cuidar
e de fazer as mudanças que precisavam ser feitas. Então, gente, a depressão, ela do ponto de vista energético, espiritual, emocional, mental, ela é um estado de espírito mesmo, de não ver alegria na vida. E geralmente ela é desencadeada no nosso corpo mental, físico mesmo, né? A partir de um trauma, a partir de um momento que fomos expostos, que os nossos pacientes foram expostos a algo muito difícil de ser encarado ou de ser vivido, né? Então, geralmente ele foi exposto a algo e aquilo desencadeia. Às vezes é uma outra doença, né? Então, quando a gente está de cara com a depressão ali, é importante que a gente investigue desigualdade social, que a gente saiba que isso influencia sim, né? Que a gente olhe para violência, a gente sabe que isso influencia sim, inclusive violência na infância, né? A depressão às vezes começa na infância por algum tipo de violência. Bom dia, alguém falou bom dia para mim. Então, violência, desigualdade social, vários outros fatores, outras doenças que desencadeiam, né? Relações familiares adoecidas, relações com o trabalho que não são legais também, que não estão legais, que não estão nutridoras. Tudo isso são fatores que estão ali alimentando um processo de depressão e a gente não pode escolher deles, não pode esquecer desses fatores, entendeu? Então, por isso é muito mais fácil a gente prescrever um remédio e entregar para a pessoa, porque o problema é dela, a gente não precisa olhar para todas as questões que estão ali, né, que são colocadas para a gente no consultório, porque a gente não sabe resolver. E eu ouso dizer que eu também não sei resolver, sabe? Eu não sei resolver questões, por exemplo, de desigualdade social. Eu não tenho poder nesse momento. No entanto, eu posso acolher aquela escuta, eu posso mostrar para aquela pessoa que isso sim também influencia no seu processo de adoecer e que ela também pode ser responsável pela mudança que precisa ser feita, entendeu? Então, a depressão, muitas vezes, ela vem desse olhar da pessoa sentir-se paralisado, travado num lugar e incapaz de resolver alguma questão. Então, muitas vezes, o perfil de uma pessoa que está deprimida é de olhar muito para si e de ficar alimentando muitas vezes a sua dor. Eu não estou falando que não seja fácil, difícil, sabe? Que seja difícil. A gente alimenta mesmo. A dor, ela é como se a ferida da alma, muitas vezes a gente fica ali alimentando, remoendo, fingindo que perdoou, mas a gente está ali toda hora lembrando, toda hora fazendo uma terapia nova para falar daquilo, entendeu? Então, assim, gente, vamos alimentar bem menos essas feridas da alma, a gente precisa seguir, sabe? Todos nós temos as nossas, e a pessoa que sofre com depressão, ela tem ali uma desconexão muito grande do seu real propósito de existência, que eu gosto muito dessa frase, eu vou usá-la sempre. O principal propósito nosso aqui é colocar o amor em movimento. O amor é a frequência mais elevada, uma das mais elevadas que existe, e a gente está aqui para colocar ele em movimento de alguma forma. E a melhor forma que existe é o servir. É realmente você servir a algo, você servir a uma causa, você ter um trabalho que você sinta que te nutre, né? Não existe conta bancária que te nutra se você não tem um trabalho nutridor. Sabe? Não existe, você pode estar explodindo aí de dinheiro e ainda tá gastando muito mais dinheiro nos consultórios psiquiátricos, tomando um monte de remédio para dormir e para acordar. Então é muito sério isso, gente, é muito sério. A gente tem que se nutrir na alma, e a nutrição da alma, que é o que cura, o que leva a gente para o estado de alegria de viver, ela é feita daquilo que anima a nossa vida, né? Quem assistiu no YouTube dessa semana eu falei sobre isso, sobre doenças da alma, né? A questão do animar mesmo, a alma é ânima, é vida. Então, as doenças da alma, ela vem para nos mostrar que está faltando ânima, que está faltando vida e que a gente precisa se preencher daquilo. Então, todo quadro de depressão, ele tem um padrão de comportamento ali que se mantém. Ele tem um padrão de pensamento que se mantém. Ele tem um padrão de sentimento que se mantém. Então, esse padrão interno é o que está adoecendo do mesmo jeito que eu falei da fibromialgia. Por isso que é fácil e ao mesmo tempo é difícil. É fácil porque talvez você leve aí umas 2 ou 3 consultas para ajudar a pessoa a identificar os padrões dela, né? Os padrões às vezes de não perdão, de rigidez, né? É muito comum a gente ter uma rigidez, as pessoas
serem muito rígidas consigo mesmas e com o mundo, com as pessoas que estão ao redor, fazer muitas exigências, e é muito difícil ser feliz se a gente não aceitar o mundo como ele é, às vezes, né? Então, são padrões, né? Padrões de como eu sou, padrões de personalidade. E esses padrões precisam ser vistos ali logo que a gente atende aquele paciente e que a gente pergunta e questiona. Então, todo quadro de depressão, ele traz uma história, ele traz um padrão de comportamento, ele traz um padrão de sentimentos, ele traz um padrão de como a pessoa se coloca no mundo e como ela está desconectada de si, entendeu? Então eu gosto de dizer que a depressão ela começa na biografia em algum momento em que você se perdeu do caminho da sua alma. E não sou eu que estou falando isso, quem fala isso é o Rudolf Steiner, quem fala isso é o Dr. Bach, quem fala isso são vários filósofos, porque se a gente não trouxer a filosofia, né, os conhecimentos da filosofia tanto grega quanto da filosofia egípcia, da filosofia oriental e tal, para nos ajudar, o que vai nos ajudar, né? Então não sou eu quem falo isso. O Dr. Bach falava, né? A doença ela não é uma punição, ela é simplesmente corretiva. Você está indo por um caminho que não é aquele caminho que a sua alma trouxe, né? E uma outra frase dele é o seguinte: a doença nada mais é do que uma desconexão com o seu propósito de vida, mais ou menos isso. E a depressão é uma total desconexão com o nosso propósito. Então, gente, é preciso muita coragem daquela pessoa que está em depressão, olhar para tudo aquilo que ela pode corrigir em si, né, das mudanças lindas que ela pode fazer ao mergulhar profundo nesse lugar de autocura, né? Então, ao olhar para esses padrões que se repetem de comportamentos, pensamentos e sentimentos, a gente faz um caminho de volta, né? E aí a gente usa o arsenal que a gente tiver enquanto práticas integrativas. Por exemplo, se a pessoa tem uma acupuntura, ela usa acupuntura. Por quê? Porque aquilo vai energeticamente ajudar a pessoa e vai ajudá-la a trazer talvez para um maior nível de consciência, né? Eu uso florais, eu uso meditações. No entanto, existe algo que é importante vocês entenderem, que é a pessoa precisa estar aberta para se curar, né? É bem aquela frase, você tem que perguntar para a pessoa se ela está disposta a abrir mão daquilo que a adoeceu, porque ao abrir mão daquilo que nos adoece, a gente está disposto a se curar. E, gente, não é fácil, não, viu? A gente fica remoendo processos. Ai, parece que é bonito contar. Eu tô falando por mim, não tô falando nem pelos pacientes. Nossa, eu tive um trauma na minha infância. Isso foi muito difícil. Eu fui abandonado na infância. Não tô falando, eu tô falando que é normal a gente ficar apegado aos processos da vida, né? Aos processos das coisas difíceis. A gente pode olhar, trabalhar, curar, é importante, mas a gente tem que ir pra frente, né? E às vezes, bom dia, socorro. E às vezes a gente fica ali muito tempo remoendo, né? Aquilo, remoendo coisas muito fácil, dizem que é você sarar a depressão. Dizem, né? Dizem por aí, que é simplesmente você perdoar aquilo que te causou aquele mal, perdoar o fato de que a vida naquele momento não está como você gostaria que ela estivesse, para a partir daí criar novas formas de comportamento, de pensamento, de sentimento e sair daquele padrão, entende? Então, assim, quando a doença se manifesta no corpo é porque esse padrão emocional e espiritual ele já se manifestou para que ele venha à cura. Eu falo que quando a doença sai para o corpo de alguma forma, ela nos mostra uma cura. E a primeira cura é a aceitação, né? Nossa, a aceitação de que a gente que existe um diagnóstico ali mesmo, né? Ou às vezes não existe, né? Então, assim, vamos ser bem criteriosos se a gente não tá sabendo falar se é depressão ou não. É uma tristeza, né? Vamos ser bem criteriosos pra gente não ficar tratando depressão quando não é, né? Então, é uma tristeza, é um luto, é uma perda. E às vezes, gente, as pessoas vão pedir o remédio para atravessar aquele momento. Mas cabe a nós ajudá-la a olhar para aquele momento como algo que vai passar, entendeu? Não é para a vida toda. Eu me lembro de um senhor que eu atendi, de um rapaz que eu atendi há uns 3 anos atrás, quando eu fazia ambulatório de clínica médica lá em Uberlândia ainda. E aí, esse senhor me disse assim, esse senhor jovem, na verdade, né? Olha, eu preciso que você me dê um remédio, porque o meu filho está preso e eu não consigo lidar com isso sem querer me matar e eu tenho que cuidar do resto da minha família.
entendeu? Então ele estava passando por um trauma chocante e naquele momento ele precisava de ajuda para manter sua integridade física, né? A gente sabe que o que cura mesmo uma depressão é uma terapia, né? A terapia ajuda porque a pessoa vai lá, conversa, ela olha para aquela ferida. Mas se for uma terapia que a pessoa vai ficar só falando do problema e alimentando aquilo, nutrindo, porque parece, gente, que a gente se sente mais importante porque tem um problema, entendeu? Porque tem uma ferida da alma. Não, todo mundo aí tá ferido, todo mundo tem um monte de coisa. E um dos padrões da pessoa que vive na depressão é de ir para esse lugar, a minha dor, a minha profunda dor, o meu profundo sentimento. E eu não estou falando, gente, de uma forma menosprezando essa dor, porque todas as dores precisam ser validadas. E algumas vezes, aquilo que você está vivendo, você precisa falar daquilo por 10 anos, até que aquilo seja processado na vida da pessoa. Então, a gente tem que validar a dor da pessoa, sim, porque é ela que está sentindo, não sou eu. Então, é validar, mas é também se empoderar de um lugar de mostrar, olha, seria importante que você olhasse para padrões aqui de comportamento, de pensamento, que você sabe que estão alimentando essa dor, que estão alimentando esse processo de depressão. Então, Socorro falando do perdão. Então, é isso, a gente precisa lidar com isso dessa maneira. Existem que as doenças a depressão, ela tem esse padrão mesmo, né? E tem outros aspectos que estão associados que a gente precisa falar. Deixa eu só ver meu tempo aqui, porque esse assunto é bom, né? Meio longo, ou não, né? Mas enfim, a gente pode imergir nele, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa também, tá super aberta a perguntas. Então, gente, é você ajudar aquela pessoa que chega para você ou com um diagnóstico ou na iminência de um diagnóstico a olhar para a saída dentro dela. Eu vou falar isso em todas as lives, eu vou falar, vou repetir, porque é isso que é o propósito de uma medicina integrativa verdadeira, de uma medicina de saúde integral, de um olhar para o paciente centrado na pessoa, entendeu? A gente sempre vai relativizar os diagnósticos, a gente não vai trazê-los para dentro da alma, a gente vai olhar, é um diagnóstico, eu tenho depressão, é um diagnóstico agora, calma, isso não é você. Você está assim, isso não é você. Você é centelha divina, você é luz pura. Isso é só um momento, entendeu? Então, abordagens aqui podem ser usadas muitas. No entanto, a pessoa pode ir nas práticas integrativas. Ela pode receber reiki toda semana, fazer terapia toda semana, fazer acupuntura toda semana, meditar todo dia. Mas se ela ainda assim não estiver disposta a abandonar aquele ser velho que adoeceu e realmente fazer um trabalho de olhar pro que está desconectado aí, ela ainda vai ter depressão nos dias que ela não está recebendo reiki. Ela vai ficar bem, às vezes, lá na sessão de reiki, ela vai ficar bem tomando floral, mas aí passa 30 dias ela não está bem de novo, entendeu? Então, é isso assim, a gente não pode ser raso aqui. Eu não tô falando, eu não vou jamais ensinar vocês a serem rasos. Vocês vão aprofundar mesmo, porque esse também é o papel de todo mundo que está na linha de frente de saúde. Todo mundo fala, eu trabalho com saúde, eu sou médica, eu sou enfermeira, eu sou fisioterapeuta. Então, o seu papel também é cuidar de todos os aspectos da saúde. E cada dia mais isso vai se misturar, eu acho, sabe? A gente tem aí muitas especialidades, mas ao mesmo tempo todas elas vão falar de um olhar integral. É isso que eu vejo, né? Então, é impossível toda a depressão ela se expressa em quase todos os consultórios, desde o ortopedista, como eu falei para vocês, até o pediatra, até o nutrólogo, o infectologista. Gente, quantos diagnósticos eu já fiz, nem de depressão, mas de pânico, porque a pessoa vai até o consultório de infecto enlouquecida, que não consegue ir na padaria sem pensar que pegou HIV no papel do pão, entendeu? Então, assim, as doenças mentais, elas estão em todos os lugares, como a Socorro falou, é uma epidemia, a gente tem que olhar para elas, entendeu? Com muita, muita, muita compaixão. Então, assim, por experiência própria, não
desvalorize a dor daquela pessoa. Ela realmente está sentindo. No entanto, ela precisa entender que existem caminhos, e esses caminhos terapêuticos, eles começam muitas vezes sim pelo medicamento, e é importante por uma questão cognitiva, por uma questão neuroendócrina, né? Eu tive um colega de residência, quando eu fazia infecto, a gente almoçava junto, ele fazia uma outra residência, a gente às vezes almoçava junto, e ele tratava a depressão, assim, e ele falava assim pra mim: você não entende, Patrícia? É simplesmente neuroendócrino. Eu nasci com um déficit de produção de serotonina e é só isso. Não tem nada de errado. É simplesmente eu repor. Eu reponho, eu tomo um medicamento, eu induzo meu corpo a produzir ou a recaptar mais. Enfim, é só isso. Entendeu? Segundo ele, era só isso. E eu achava interessantíssimo ele trazer para mim esse ponto de vista do olhar fisiológico. Eu tenho isso, entendeu? Eu não tenho mais nada. Só que eu já com um olhar muito mais assim, né, sempre fui das profundidades, eu sempre achei que sim, é um transtorno neuroendócrino, mas sim, tem traumas ali atrás que a gente precisa olhar, né, como eu falei, não é pra gente alimentar e ficar passando a mão na dor e ficar alimentando ela, é pra gente olhar para aquele trauma e falar: olha, ele tá na raiz disso aqui, talvez eu precise chorar esse trauma, talvez eu precise pintar esse trauma, talvez eu precise ler poesias, entendeu? Então, o seu plano terapêutico integrativo pode conter tudo isso e se empodere desse lugar, entendeu? De sugerir para a pessoa que ela faça aquilo que alimenta a alma, porque a doença é da alma, a cura também é da alma. E curar a alma é algo que a gente faz com coisas sutis. E a arte, por que a arte funciona? A arte-terapia, por que a gente tem estudos de tratamentos e abordagens artísticas em quadros psiquiátricos? Porque a arte é um aspecto sutil do nosso ser, né? Ela vai lá na sutileza de quem nós somos e ela acessa as frequências da nossa alma, assim. Talvez vocês não entendam nada do que eu estou falando nesse momento, porque nem tudo tem uma explicação racional e lógica. No entanto, talvez vocês estejam entendendo. Então, falar de depressão é também falar da pessoa acessar esse lugar de mudanças em pequenas coisas. Então, são pequenos ganhos que ela vai ter ao longo do dia, né? Como eu falei, os tratamentos todos são superficiais se você não resolver a causa. Um outro aspecto que é muito importante é o aspecto do corpo físico mesmo. E aí eu falo porque eu tenho estudado muito profundamente também sobre a questão do corpo físico. Por exemplo, a questão da desbiose intestinal mesmo, que é algo que tem sido muito falado, porque trouxeram-se estudos muito recentes sobre isso. Mas realmente uma flora intestinal alterada, ela também altera o nosso comportamento, né? No entanto, não nos esqueçamos que existem vias aferentes e vias eferentes. Então, existe ali o nosso sistema neural, né? Aqui, nosso sistema límbico, principalmente, nosso hipotálamo, mandando informação para as vísceras através do nervo vago, e aí ele manda informação para o estômago, eu tenho um quadro de dor no estômago, manda informação para o intestino, eu tenho uma síndrome do intestino irritável, eu tenho uma alteração de microbiota, e aí eu tenho essa alteração que vem de cima, mas eu também tenho alteração que vem de baixo, dessa alteração da microbiota, que também vem pelo nervo vago também, pela liberação das citocinas, e isso também altera a nossa forma de viver, a expressão da nossa alegria de viver, entendeu? Isso também causa depressão. Por isso que a abordagem ela é integrativa e ela é em todos os níveis. No nível físico, eu diria que um dos principais pontos a serem trabalhados fisicamente é colocar essa pessoa para o movimento. Essa pessoa precisa se movimentar, porque o movimento, ele traz melhor metabolismo, ele traz novas percepções, ele traz ritmo, e movimentar é algo que o nosso corpo precisa. Quem tem depressão está parado, inclusive paralisado em termos de chakras, né? A depressão ela traz paralisação de chakras, então a pessoa precisa se movimentar. Ela precisa trazer o movimento, você precisa trazer o movimento para a vida dela e fazê-la entender que não precisa exatamente ir para academia, ficar bombado e tal, fazer treino funcional, ela precisa se movimentar da forma como ela encontrar, dançando. Talvez ela goste de dançar, talvez seja isso que traga alegria para ela naquele momento, caminhando, correndo, né? Quantas pessoas já se curaram da depressão correndo? Muitas, muitas. Por quê, gente? Porque você mudou a percepção da vida, você criou um hábito positivo. E a depressão também nada mais é do que um hábito adoecido, de pensar e sentir.
Então, se você cria um hábito positivo, aquilo te nutre, entendeu? Muitas pessoas eu conheço que se curaram correndo, né? Precisaram correr para se curar e que ainda lidam com altos e baixos, sim, mas que a corrida é um lugar de cura. Então, põe a pessoa para movimentar. A outra coisa do aspecto integrativo que essa pessoa precisa entender é que a alimentação dela influencia na depressão. Então, se ela tem uma alimentação muito rica em farináceos, em açúcares, em carboidratos, se ela, né, aquilo que eu gosto de falar, se ela descasca mais, se ela desembrulha mais do que ela descasca, isso nutre uma flora intestinal adoecida e isso acaba liberando processos inflamatórios no nosso corpo que estão na base também da diminuição de produção de serotonina e de reações inflamatórias que causam neuroendocrinamente falando a depressão no nosso corpo físico, né? Eu acho que falar que é só isso, gente, é raso, tá? Vocês me desculpem, porque eu sei que muita gente trabalha com a desbiose, tem bons resultados, no entanto, só isso é raso. A gente tem que olhar para o ser integral. É raso, mas é importante, tá? Então é importantíssimo que aquela pessoa, às vezes, faça aí um tratamento com probiótico, né? Bem orientado, claro, probiótico, prebiótico, e que ela tenha uma mudança alimentar. Por exemplo, uma coisa que muda muita gente é mudar completamente a alimentação e ir para uma alimentação viva. Eu já vi isso acontecer, tá? Usar o kefir, que é um probiótico natural, eu gosto demais, assim. Nesse momento eu não estou usando, depois que eu mudei de cidade eu não consegui acessar ainda um kefir, depois eu vou pedir a alguém uma mudinha, mas eu sempre usei o kefir de água, por exemplo, até para colocar em sucos e tudo, tomar de manhã, fazer o meu suco verde de manhã e tal, né? Porque eu gosto, né? Então, assim, usar isso, os recursos que a gente tem, entendeu? Em termos de alimentação é importante orientar. Então, do ponto de vista físico, é importante sim que a pessoa tenha um bom sono, que a pessoa tenha uma boa alimentação, que ela olhe para essa questão da desbiose, que ela faça movimentos. Gente, se ela fizer isso, eu também acredito que ela já vai melhorar. E aí, ela vai conseguir, às vezes, até se aprofundar, mas ela já vai melhorar, porque ela vai criar novos hábitos para sua vida. A depressão, ela é um total desligamento de si mesma, sabe? Gente, eu não estou falando isso julgando de forma alguma, entendeu? Só estou falando que quando a doença vem, ela vem para nos ensinar a conectarmos com a gente mesmo. Então, nesse desligamento de si, se a pessoa faz um processozinho de autocura através da alimentação, ela já se reconecta consigo, entendeu? Então, são pequenas mudanças que já são mágicas. De raso em raso vamos aprofundando, concordo, Marilice, a gente vai sendo meio raso e aí a gente vai trazendo mais conhecimentos, né? Então, assim, do ponto de vista mental e emocional, gente, é aquilo que eu sempre falo, é importante desconstruir os hábitos mentais e emocionais que estão ali naquele momento alimentando o padrão do adoecimento. E vocês vão saber qual é à medida que vocês começarem a testar e a usar isso com muita frequência. E de repente vocês vão falar, meu Deus, mas parece que eu entendo tanto de alma humana, de onde veio isso? E assim, eu tô falando porque às vezes eu tenho essa sensação de que eu olho para aquela ferida daquela pessoa, que ela tá me contando, e aquilo eu sei como é que ela tá se sentindo, e talvez foi porque eu já ouvi de uma outra pessoa uma ferida parecida, ou será porque talvez eu tenha também aquilo em mim, em algum lugar, entendeu? Então, eu falo que o ser humano é muito parecido. A gente sofre mais ou menos das mesmas coisas. Então, gente, é ter a sensibilidade mesmo, é se abrir para a sabedoria do universo ali naquele momento de conduzir aquele paciente. Gente, se você sentar para atender um paciente e você pedir, eu quero ter a sabedoria, eu estou disposta nesse momento a ter a sabedoria para conduzir aqui da melhor forma possível. Você já coloca a sua disposição, você já aumenta a sua frequência, você já vai para um topíssimo assim de frequência, porque você já se dispôs. E quando você já se dispõe, meus amores, o negócio já flui muito lindamente. Você já ajuda mais verdadeiramente aquela pessoa, entendeu? Então não faça por você, faça pelo outro, tá? Não faça para ter o seu consultório cheio, não faça para ter o seu nome bonito pregado, das pessoas falando, eu não faça por você, para você ficar bem na vida, para a pessoa sair te amando, para as pessoas te amarem, porque isso é carência, tá, gente? Faça pelo outro, porque o outro que tá precisando agora, né? Eu tô falando que eu já fiz por mim muitas vezes, né? E até eu entender que aquilo era carência e que era o outro que precisava de mim.
E que servir é isso, é você baixar a cabeça, não julgar e ir pro olhar pro outro, né? Obrigada, Raiz. Ai, ai. Então, gente, é mais ou menos isso. Vamos entender que ali, atendendo um paciente de depressão, nós seremos confrontados, porque é uma dor muito profunda, que às vezes você conhece, às vezes não, né? Eu, particularmente, não passei por um adoecimento de depressão, já tive momentos de tristezas profundas, de perdas, de lutos, de vontade de não sair da cama. No entanto, eram quadros passageiros e eu sabia que tinha um porquê, de questões que eu estava vivendo ali, que era uma crise, e eu encarava como uma crise e pronto, entendeu? Mas eu sei que não é todo mundo que viveu isso, porque algumas pessoas trazem realidades de vida extremamente adoecidas, de relações, de insegurança social, de insegurança na vida, né? Isso a gente encontra nas classes mais baixas, sim, mas a gente também encontra nas classes sociais mais altas que lidam com um profundo vazio interior, que é próprio desse momento. Então, eu vejo que a depressão nada mais é do que muitas vezes você estar desconectado daquilo que você é, sabe? Assim, eu concordo com o Dr. Bach. Assim, eu já tinha essa postura, esse pensamento, e quando eu encontrei essa frase dele, fez todo sentido. A doença nada mais é do que a desconexão com o nosso propósito de vida. Gente, é só isso. Se você está doente, se o seu paciente está doente, ele se desconectou de si. E eu tô falando que ele tem que mudar de trabalho, não, nada disso. Porque propósito não é só trabalho, propósito é servir, é colocar o amor em movimento. E ele pode fazer isso de qualquer forma, entendeu? Começando, às vezes, cozinhando, né? Eu ouvi uma vez uma história de uma pessoa, não foi paciente, mas ela falou que ela começou a sarar da depressão fazendo bolo e dando para as pessoas, porque ela fazia bolo, ela colocava o amorzinho dela ali e tal, e dava para as pessoas. Depois ela foi trabalhando aquilo, foi curando, foi melhorando, foi encontrando outras ferramentas e tal, mas ela começou dessa maneira, entendeu? Então olhe para a depressão como uma doença da alma, como uma doença que a pessoa vai conversar muito com você, ela vai trazer aquela ferida muito profunda, porque dificilmente a depressão não tem uma ferida por trás. Ela tem sim fatores que desencadearam um adoecimento em você, um adoecimento na família, um luto, uma perda. E às vezes você vai encontrar pessoas que não querem sair daquele lugar, que não querem, por exemplo, sair do luto da mãe, da perda da mãe que foi 10 anos atrás. E aí, gente, é desafiador mesmo, porque você não vai entrar no lugar da pessoa que não quer se curar. Ela, mesmo que ela esteja ali no seu consultório, ela ainda não entendeu que ela tem que querer se curar. Às vezes a gente ainda não entendeu, sabe? Olha, assim, e as fichas caem o tempo todo pra gente e pro outro. Por isso que a gente não pode julgar. Há umas 2, 3 semanas atrás, não deve ter sido um mês atrás, eu percebi que eu também estava pegada à ferida principal da minha alma, que são traumas que a gente tem da vida, né? E eu percebi isso lendo uma mensagem do dia. Eu leio mensagens do dia e aqui ela falava pra gente se desligar do passado. E essa mensagem já estava vindo muitas vezes pra mim. Se desliga, se desliga. E aí eu percebi que, querendo ou não, por mais que eu me sentisse curada naquele processo, eu ficava remoendo, eu ficava pensando, eu tenho que curar esse processo. Todas as vezes que eu penso, eu tenho que curar esse processo, é porque eu ainda não curei, gente. E eu falo, gente, aí que eu entendi que eu tenho que curar esse processo há anos. E eu falei, meu Deus, eu falando de uma coisa e eu fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque como eu lembrava ainda daquele processo, como aquilo era uma ferida, eu pensava naquilo sempre. E aí eu pensava, nossa, eu tenho que curar isso. Gente, mas se eu tenho que curar, é porque eu ainda não curei, então é melhor largar isso de lado. E aí eu optei ali, falei, nossa, quanto tempo que eu tô falando que eu tenho que curar isso, já tô curada. Falei pra mim, já estou curada. Vou olhar para outras coisas, entendeu? E todas as vezes que vem agora isso na minha cabeça, eu falo, já tô curada, entende? Então é muito complicado a gente julgar o outro se a gente também tem essas alterações, né? Essas coisas que a gente fica pegado, talvez porque a gente acha que é mais importante por ter aquela doença, entendeu? Então, você, às vezes, você mostrar isso para a pessoa, não fica pegado nisso. Cada vez que você fica pegado nisso, você está mais distante da cura, né? Então, olhar com profundidade é você olhar, sim,
para o aspecto físico, você olhar para aquilo que eu falei no começo, que é se a pessoa tem sinais de gravidade ou não, se ela precisa agora iniciar um medicamento ou não. Você ter, né, a gente aprende isso um pouco com a experiência, mas se você não tem segurança, converse com aquela pessoa, coloque ali, olha, faça um plano terapêutico juntas, né, que pode ou não envolver um medicamento. Às vezes a pessoa vai ali atrás do remédio mesmo, e às vezes ela vai atrás do remédio por insegurança, por medo, ou porque ela não consegue mais sofrer aquilo. Então, mostra para a pessoa que existe uma parte que é a anestesia, a parte do remédio, uma parte que ela precisa olhar para ela, né? Então, assim, não é todo mundo que vai despertar para autocura, para esse lugar, mas você, enquanto profissional da saúde, médica, ou enfermeira, ou nutricionista, ou fisioterapeuta, você tem responsabilidade, sim, de ajudar a pessoa nesse processo do despertar dela, com uma conversa, com uma pergunta, né? Perguntas interessantes do tipo, se você tivesse hoje $1 milhão, $1 milhão, o que você faria, né? Talvez nessa resposta esteja aquilo que a pessoa faria da vida dela, que reacenderia o propósito, mas que ela nem ousa sonhar porque ela não tem $1 milhão, né? Sei lá, eu não sei o que faria, talvez eu mudaria de cidade, talvez eu compraria uma casa nova, talvez eu fizesse uma viagem dos meus sonhos. Então são coisas pequenas, ou talvez eu montaria uma ONG, né, que talvez já te contem ou contem para ela aquilo que ela gostaria de fazer, entende? Então é fazendo perguntas, e se a pessoa é muito resistente, vai fazendo perguntas para trazê-la para a autoconsciência, né? Então, pra gente fechar, porque às vezes eu tenho medo, que eu acho que as minhas ideias eu jogo elas assim, né? Tenho medo de vocês não estarem entendendo. Então, pra gente fechar a linha de raciocínio, chegou um paciente com depressão ou com tristeza, olha para essa pessoa, vê se ela tem sinais de gravidade ou não. Se é um quadro transitório, por exemplo, ela está passando por um momento de tristeza, um luto, uma perda, um adoecimento, olhou para esse quadro, não é transitório, ela já vem nisso há muito tempo. Ela sabe identificar o que desencadeou? Foi ali, perto dos 33 anos, eu comecei a achar meu trabalho horrível, isso desencadeou. Ou então, foi ali, perto dos 20 e poucos anos, quando eu terminei a faculdade e fiquei desempregada. Foi ali na infância, 10 anos de idade, quando eu fui abusada. Foi ali na infância, 10 anos de idade, quando eu perdi meu pai. Entendeu? Às vezes a pessoa sabe. Então, busque essa história. Ouça essa história, tá, gente? Ouça. Porque ela vai te trazer muitas respostas, tá? Talvez você não tenha tempo para ouvir em 15 minutos. Pede para a pessoa escrever. Pede para a pessoa escrever. Gente, assim é lindo. Porque escrever a gente processa melhor a história. Dá um caderninho, dá uma folha de papel, ou pede para ela comprar um caderninho e escrever a história dela. Às vezes você não tem esse tempo de perguntar, ela vai escrever e ela vai trazer para te contar na próxima consulta. Então, acessa a história, acessa o gatilho. Acessou o gatilho, você vai buscar outros fatores que influenciam ali naquele processo de depressão, como eu falei, desigualdade social, questões de violência em casa, violência familiar, relações familiares adoecidas, falta de propósito no trabalho ou falta de trabalho, né? Outras doenças associadas, tipo câncer. Então, fiz a pesquisa, investiguei, tá? Tem ali alguns pontos que eu identifica junto com a pessoa, tá? Identifica junto para ela ir percebendo. Tem esses pontos aqui, tá? Ok. Fiz essa identificação. Vamos lá para a sua saúde física, alimentação, exercício, movimento, alimentação, movimento e sono, principalmente. Vamos ajustar isso, vamos te ajudar a ajustar isso, né? Vamos fazer alguns movimentos nisso. Não estou falando que ela vai resolver tudo na primeira consulta, não, tá? E se ela sair daí conseguindo fazer uma das coisas que foram propostas, já tá ótimo. Mental, emocional, a gente identificou aqui um padrão assim assado. O que você acha de mudar o seu diálogo interno, sair dessa intriga que tá alimentando, entendeu? Ok. E aí, gente, vem a cereja do bolo. A cereja do bolo pra mim, tô passando um pouquinho do horário, mas tô terminando. A cereja do bolo pra mim no quadro de depressão é a conexão espiritual. Porque, gente, muitas vezes e quase sempre a depressão ela vem como um chamado daquilo que a gente se desviou enquanto propósito de vida. E para mim, propósito de vida nada mais é do que viver a expressão da sua alma, a expressão
do que o seu espírito veio fazer nessa terra nesse momento, né? Então, para mim, a cereja do bolo é isso, entendeu? Num quadro de depressão, é você realmente pedir para aquela pessoa, olha, você tem, às vezes a gente vai usar uma anamnese espiritual, mas você tem alguma relação com espiritualidade, você frequentar alguma igreja, algum centro, sei lá, gente, não interessa aqui se ela tem alguma religião ou não, interessa se aquilo nutre, se aquilo a nutre, se aquilo a ajuda a se conectar com a sua espiritualidade, a se conectar com o seu eu superior. Se sim, ótimo, é ali mesmo que ela vai sentar, ela vai fazer orações, ela vai conversar com aquilo que ela chama de Deus, com aquilo que ela chama de eu superior, ela vai conversar consigo mesma, ela vai rever aquilo que a mantém no propósito, fala para essa pessoa a importância dela se colocar em serviço para o mundo, porque a depressão nada mais é também do que quando a gente está olhando só para a nossa dor, e a melhor forma de sair da nossa dor é ajudar na dor do outro, entendem? Às vezes a gente está ali num processo muito profundo, muito sério, e eu vou contar uma história aqui de uma pessoa que eu presenciei isso. Presenciei a pessoa estar acordar em depressão, acordar triste, não querer levantar, acordar mal. E aí, no meio do dia, a pessoa tá mal e falar assim, peraí que eu vou fazer uma coisa. Foi lá no supermercado, comprou uma cesta básica e foi dar na casa de alguém. E isso, gente, a pessoa que me contou isso, ela falou que simplesmente da metade do dia para frente, ela se sentiu a melhor pessoa do mundo. Ela se sentiu completamente bem, feliz. Entendeu, gente? Que é isso que a pessoa às vezes está ali remoendo a dor, remoendo o trauma, remoendo o processo. Vamos progredir, vamos sair dos processos e para os progressos, como diz uma amiga minha. Então vamos progredir. E às vezes a gente só olha para a dor do outro, a gente ao curar a nossa olhando para a dor do outro. E aí, gente, eu vejo que um dos grandes bênçãos da nossa área da saúde é que a gente, muitas vezes, em contato com a dor do outro, a gente pode ir curando as nossas, né? Eu falo que isso é um grande presente, mas que também muitas vezes é uma grande dor, porque às vezes as nossas feridas são tão profundas que acessar a dor do outro também acessa em profundidade a nossa, né? Por isso que as curas são dos dois lados, por isso que é para tratar o seu paciente, mas é para olhar para você, entendeu? E por isso que eu falo que tanto o MSI quanto essas lives, elas vão sempre falar a mesma coisa. Olhe para o seu paciente, olhe para você, olhe para os pensamentos deles e para os seus, para as emoções e para as suas, entendeu? Para a sua conexão, entendem? Então, por quê? Porque a gente também tem processo de cura todos os dias, passando pelas nossas coisas e lidando e seguindo em frente. Tá bom? Meninas que estiveram aqui comigo, gratidão imensa. Não sei se tem algum menino, né? São 7h36, né? Passei um pouquinho do horário. Mas muito obrigada, tá, gente? Esqueci de algumas coisas, né? Tipo assim, a gente... falei, né, da identificação diagnóstica, mas como tratar, né, do ponto de vista integrativo. E aí, do ponto de vista integrativo, você usa a prática que você tem. Pode usar e confiar, né? Eu uso florais, eu uso meditações, mando fazer yoga, mando fazer Kundalini Yoga, porque é o que eu conheço, né? Então, usa a prática que você tem, porque essa prática vai ajudá-lo a acessar planos mais profundos de si, né? No entanto, é bom deixar bem claro aquilo que eu falei. Pode fazer reiki toda semana, se a pessoa não estiver disposta a todos os dias ter hábitos de cura, ela não vai sair desse processo, entendeu? Porque cura e hábitos de cura é algo que é hoje, amanhã e depois, como se dizem por aí. São todos os dias, tá bom? Então tá, gente, depois a gente pode falar mais sobre esse assunto ou sobre outro, né? Quero que vocês sugiram, por favor, se quem quiser ir lá no meu direct mandar mensagem com sugestões de temas, tá bom? Então é isso, amores, um beijo pra vocês, uma boa quarta, a gente se encontra na sexta aqui de novo, tá bom? Até mais!